Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Eu espero bem que vocês estejam bem e que tudo esteja a cooperar para o seu bem, para o bem da sua casa, para o bem da tua família. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, estou passando aqui para partilhar uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra preparada para esse tempo, de tudo que o Senhor quer, que o Espírito Santo está a trabalhar e que o Senhor ainda quer fazer na nossa vida. Amém? Amados, eu quero dizer que eu já estou a tentar gravar esse vídeo mais de 3 vezes. Na verdade, já gravei essa mesma mensagem, essa mesma palavra 3 vezes, mas o som ele não sai. Então, para dizer que o inimigo ele está impedindo que esta palavra seja liberada, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, esta palavra vai ser liberada hoje, no nome de Jesus. Amados, nesta mesma palavra, antes de partilhar com vocês o versículo, eu queria falar sobre o sonho que eu tive. Foi um sonho, mas também uma grande realidade. Olha, eu naquele dia acordei tão impactada com tudo que o Senhor está fazendo e com tudo que o Senhor ainda vai fazer. Eu sonhei sobre o arrebatamento da igreja. Eu estava na minha casa, estava sentada na minha sala, chorando, buscando a presença do Senhor, chorando na presença de Jesus. E eu dizia: Jesus, eu estou cansada desse mundo. Jesus, eu estou cansada do jeito que as coisas têm sido e do jeito que as coisas têm caminhado. E Jesus, eu disse: Senhor, eu estou cansada. Aí eu fechei os olhos. Quando eu fechei os olhos, eu senti como se a minha alma saísse do meu corpo. Eu ouvi trombeta, eu ouvi uma trombeta maravilhosa, um som tão poderoso tocando. Mas quando eu ouvi essa trombeta, eu senti a minha alma, senti que alguma coisa saiu dentro de mim tão profundamente. Mas eu permanecia em pé. E quando eu olhei, eu estava num largo de aeroporto, perto do aeroporto. E eu olhei e as pessoas vinham correndo. Amados, as pessoas vinham correndo. Eu vi aviões caindo perto de mim. O avião caía perto de mim. O avião ele caía perto de mim assim de uma maneira tão extraordinária que você não tem ideia. Pessoas correndo, pessoas chorando, pessoas gritando. O arrebatamento aconteceu. Eu fui deixado, mas como assim? Olha, muita gente, no meu sonho eu vi pessoas que eu conhecia e pessoas que eu não conhecia. Eu vi pessoas, até pastores, muita gente ficando nesse momento. Olha, de repente eu fui parar num outro sítio onde as pessoas estavam guardando coisas, eram pessoas que se arrependeram, né? Naquele tempo do arrebatamento e deram conta do quanto eles estavam errados. Eu só sei que eu fui parar num sítio em que as pessoas estavam estocando comida e as pessoas começaram estocando as comidas e de repente a casa que as pessoas estavam estocando comida caiu algo em cima e aquilo foi derramado sobre a casa e a casa caiu. Quer dizer, eles perderam tudo e eles saíram daí correndo, pessoas a se perguntarem. Foi algo tão impressionante, meu amado, para dizer o quê? O Senhor Jesus, ele está às portas. A palavra de Deus diz a palavra de Deus diz no 2, versículo 8, que nos últimos tempos, no livro de Atos, que o Senhor, ele vai derramar sobre o seu espírito, sobre a nossa carne, ele vai derramar nos últimos tempos, sobre o seu espírito. Ele vai derramar o seu espírito sobre toda a carne. Os velhos, os adultos, os jovens vão ter visões, vão profetizar. Então o Senhor, ele está trabalhando de uma maneira tão extraordinária. O Senhor está trabalhando de uma maneira tão exata, de uma maneira tão perfeita, que é tão extraordinária que as coisas vão começar a acontecer. O inimigo, ele jaz no maligno, o mundo jaz no maligno, mas o Espírito de Deus está trabalhando de uma maneira tão extraordinária para dizer o que? Que o Senhor, ele está às portas. Meu amado, olha o que a Bíblia diz, o versículo que eu quero partilhar contigo nesta hora. Olha o que a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 5, diz assim a palavra do Senhor. Não se preocupa com o brinco que caiu. Os irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos vos escrever. Vocês mesmos sabem perfeitamente que no dia do Senhor virá como um ladrão da noite. E quando vocês ouvirem paz e segurança,
destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto com a mulher que está dando à luz. De modo nenhum vai escapar. Nós já estamos a viver os tempos difíceis, já estamos a viver os tempos do fim. Nós estamos a ver furacão se levantando, terremotos se levantando, terremotos nas cidades, guerras, falta de amor. Qual é o sinal que você pode me dizer, irmã Soraya, que nós estamos nos últimos tempos? Amado, se você meditar o livro de Apocalipse, você vai compreender. O Senhor Jesus falou no livro de Mateus 24, o 24 todo, o Senhor fala dos sinais dos últimos tempos. Sobrevirão tempos difíceis, mas é necessário que essas coisas aconteçam porque é princípio das dores. Mas se você ler o Apocalipse, ele vai te explicar detalhadamente sobre passo a passo do que vai acontecer. E nós estamos a viver esse tempo, estamos a viver tempo de dores. E o que é que eu posso lhe dizer para que pode provar que o Senhor Jesus está às portas? O Senhor está às portas porque Ele disse que antes de todas essas coisas viria apostasia. E já está vendo a apostasia. E antes de todas as coisas vir, o amor iria se esfriar. Nós conseguimos ver homens matando os homens, mulheres matando casa, pai matando os filhos. O amor está se esfriando de maneira tão grande que os próprios pais, os próprios filhos não conseguem amar suas próprias mães que têm dado a vida. Então, nós temos vivido tempo de apostasia. O que é apostasia? Apostasia é divórcio. Apostatar da fé é se divorciar de Deus. É as pessoas que uma vez já entregaram a vida para Cristo. É pessoas que já viveram, já serviram a Deus, já tiveram a chama acesa, já tiveram tão próximo do Senhor, mas nesse tempo eles decidem abandonar a Deus, não querem mais saber de Deus. E a Bíblia diz: contra este pecado não há volta. Apostasia não há volta. Pessoas que se apostataram da fé e não querem mais saber da fé em Cristo de Deus. Irmã Soraya, o que recado que você pode me dar então para essa hora e para esse tempo? Deixa ver aqui na 1 Tessalonicenses no versículo 4, no capítulo 4, no versículo 1. Esse é o meu recado que eu tenho para ti hoje. Diz assim: vivendo para agradar a Deus. Mas quanto aos mais irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. De fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso, agradando ao Senhor Jesus. Ainda diz no versículo 3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Como nós vamos nos guardar? Se santificando, se abstendo-se da imoralidade sexual, e cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões e os desejos desenfreados como os pagãos. E neste assunto ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas estas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas estará rejeitando o homem, não estará rejeitando o homem, mas a Deus, a quem lhes dá o seu Espírito Santo. Então, é essa palavra que eu tenho para dizer para o teu coração. Guarda o teu coração para Jesus, guarda o teu coração para Deus. Viva uma vida de santidade ao Senhor. O Senhor está a caminho. Quer você esteja morto, morreste por algum motivo, você morreu, o teu corpo descansou, a tua alma está com Jesus. Como que você sabe isso, irmã? Eu sei disso porque a palavra de Deus diz: quando Jesus estava crucificado naquela cruz, tinha 2 ladrões. Um ladrão não reconheceu, mas o outro ladrão disse: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. O Senhor Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele se arrependeu, reconheceu que ele era o Filho de Deus. E o Senhor disse que estaria com ele mesmo no paraíso. Então, se ele morreu, o corpo dormiu, mas a alma viveu e foi com Jesus no paraíso. Então quero te dizer que você estiver guardando a palavra de Deus, amando ao Senhor, entregando a tua vida para Cristo, nada será em vão. O teu corpo, a tua alma vai para o paraíso. E se o arrebatamento acontecer agora, o que acontecerá? O teu corpo inteiro vai subir e o teu corpo será transformado. Você se lembra que quando o Senhor Jesus morreu depois de ressuscitar, o corpo dele foi transformado a um corpo
corpo imortal. Nós seremos transformados a um corpo imortal. E a palavra de Deus diz: você terá um encontro com o Senhor nos ares. Amém, meus amados? Terás um encontro com o Senhor nos ares. Então é muito, 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 muito importante nós percebermos isso. Assim como diz a palavra de Deus, o homem do pecado, o homem da perdição está aí, o anticristo está aí, o inimigo está aí. Ele está trabalhando de uma maneira tão forte, mas nós precisamos viver uma vida de santificação. Precisamos nos guardar para o Senhor. Precisamos guardar a nossa vida para o Senhor. O Senhor está nos exortar à perseverança. 2 Tessalonicenses, no versículo 2, diz assim, o 13: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados ao Senhor Jesus Cristo, porque desde o princípio Deus escolheu para vocês serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito, da fé e da verdade. Desde o princípio o Senhor sempre quis que fosse assim. Desde o princípio o Senhor sempre quis que fosse assim. Então, meu amado, o recado que eu tenho: consagra a tua vida para Deus. Como está escrito aqui no 1 Tessalonicenses, no versículo 4, santifique a tua vida para o Senhor, porque o Senhor está a caminho, o Senhor está vindo. A vinda do Senhor, diz aqui a palavra no versículo ainda 4 de Tessalonicenses, o versículo 15. Capítulo 4, no versículo 15, diz assim: dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós que estivemos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não procederemos os que dormem. Não procederemos os que dormem, pois dado a ordem do arcanjo, a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta, eu acredito que no meu sonho esta ordem já tinha sido dada, e na voz da trombeta do arcanjo nós ouvimos o ressoar da trombeta, aquela trombeta que eu ouvi, que eu senti que o meu corpo saiu do lugar, que o meu corpo foi com Jesus, mas a minha alma foi com Jesus, mas o meu corpo permaneceu aqui, olhando tudo que estava acontecendo. Um alerta do nosso Deus para esse tempo. Está dizendo aqui, a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus, ele vai descer dos céus, e os que tiverem mortos vão ressuscitar primeiro. Os que tiverem mortos vão ressuscitar, os mortos vão sair, os corpos vão colar com as almas que já estão com Jesus, os corpos vão se colar com a alma. E a palavra diz: depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. E assim estaremos com o Senhor para todos sempre. Consolem-se. Por isso que eu estou aqui nesta hora, para que termine nesse versículo 18, consolando-nos uns aos outros com esta palavra. Porque nada ainda está ao fim, até a nossa morte não será o fim. O Senhor tem algo para nós, o Senhor tem muito para nós, o Senhor tem muito para nos dar, o Senhor tem muito para nós na eternidade. Deus fez tudo perfeito, mas infelizmente o pecado entrou no mundo. Então vamos viver uma vida de santificação, nos guardando, nos protegendo, nos cuidando, amando ao Senhor, amando os irmãos, servindo a Deus, porque quando você não serve a Deus na igreja, quando você não busca o Senhor na igreja, a tua fé vai ficar fraca. Então é muito importante que nós venhamos congregar a Deus, ser fiel a Deus em todas as áreas da nossa vida, amém? Então Deus te abençoe rica e poderosamente. Você que está aqui, eu quero te convidar, se inscreva no meu canal do YouTube, Suraya Serva, e partilhe essa palavra, ajuda para que esse canal cresça e que essa palavra vai mais longe possível, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida rica e poderosamente, em nome de Jesus.